e hoje vamos falar sobre aviação aqui na Prova Oral. Vai ser sempre a aviar. 825 33 33. De resto, esperem lá, por acaso não é este número, é o 21 382 0056 ou 21 382 0067. Isto porque ainda estamos sem a nossa Ana Félix, que regressará para a semana. Repito as linhas: 21 382 0056 ou 21 382 0057. Connosco temos a mais jovem e promissora aviadora portuguesa. Chama-se Diana Gomes da Silva. Juntem-se a nós. Já provou a cerveja Prova Oral? É só mais uma, e é só mais uma. É mais um dia a nadar, mais um dia a afogar. A vida no mar de cerveja, lá, 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 lá. No mar de cerveja, lá, 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 lá. É só mais uma, e é só mais uma. Uma girafa, uma caneca, uma imperial. É só mais uma, é só mais uma. A gente aqui só quer beber a prova oral, lá, 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 lá. Mamar a prova oral, lá, 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 lá. Só quer beber a prova oral, lá, 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 lá. Mamar a prova oral, lá, 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 lá. Beber a prova oral. Prova Oral, a cerveja que se deseja. A Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Do Jardim Zoológico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Prova. Bom, antes que comecem com gracinhas, é necessário cumprimentarmos todos e dizermos que connosco temos uma piloto de aviões. Isto é, não existe feminino. Portanto, o significado é isto, não é? Exatamente. Não vale Sim, é um trocadilhos. piloto de aviões. E temos depois um outro piloto de aviões, que é o João Aires. Obrigado a ambos. Sei que têm um relacionamento, não é? É verdade. Ele é meu manager. E o teu manager, não é? O Alvin, é verdade. Foi tudo, não é? Mas primeiro foste manager e depois Não. a coisa começou a. A relação pessoal desenvolveu-se antes da relação Ok, profissional, ok. se quisermos chamar assim. Normalmente é ao contrário, não é? Primeiro desenvolve-se uma relação profissional e depois a pessoal. Mas ainda bem que assim aconteceu. Não, por acaso a nossa passou pelos Pelos três vários, estágios, exatamente. Ah, Primeiro, obrigadíssimo por nos teres convidado para estarmos aqui. É um prazer enorme. Somos fãs do vosso programa há uma data de tempo. Obrigado. E é um programa fantástico. E isto para te contar então, para vos contar que eu e o João inicialmente conhecemos como pilotos. Eu era aluna dele no curso de instrutores. Velha história. Exatamente. E só depois então Como é que é começámos. possível? Penso que poderemos contextualizar Os isto. professores têm sempre acesso. Aproveitaste de um estatuto superior para. Exatamente. Aquilo não correu muito bem, eu vou. E eu disse, bem, Diana, isto para aumentarmos aqui a nota, se calhar um Sim. jantar fora. Muito obrigado, não foi nada disso que se passou, não é? Mas- Acredito. Até porque tu tens pouca concorrência em Portugal. Quantas aviadoras? Eu gosto do termo aviador. Porque quantas aviadoras Eu é que adoro o existem em Portugal? Por exemplo, já que falamos nisso, porque é que os pilotos não se chamam aviadores? Eu gosto de aviadores. Há uma diferença entre piloto e aviador. Bom, nós no nosso meio temos essa diferença. Costuma-se dizer quem é mesmo apaixonadamente, está na aviação apaixonadamente, É um e aviador. quem voa qualquer tipo de avião é um aviador. E depois há quem foi para a profissão meramente pela profissão, sem mais, enfim, nenhum afeto especial, e então esses sim, sendo
os pilotos. Os teus ídolos são pilotos ou aviadores? Aviadores, sim. Por exemplo, lembro-me do Gá Coutinho e Completamente. Salvador Cabral. Nunca ninguém disse os pilotos Gá Coutinho. São os Aviadores, aviadores, não é? mas nessa altura eram aviadores com A grande, com letra grande, porque proporem-se àquilo que eles se proporam na altura. O meu primeiro ídolo foi a aviadora Amelia Earhart. Que era quem? Aviadora Era uma americana. louca, americana. Nada. Não era? Uma mulher cheia de pintas, gira a séria, que nos anos 30 resolveu ir dar a volta ao mundo de avião. Ela, como piloto. Eras capaz de fazer o mesmo? Era. Vocês têm alguma ambição de concretizar algum dia também assim, algum feito histórico? Porque agora está um bocadinho na moda. Vamos fazer o mesmo percurso que não sei quem fez. Vamos fazer com um avião dos anos 20. Olha, o mesmo percurso do Gá Coutinho e Olha, Cabral. por exemplo. Por exemplo, era capaz de me lançassem um desafio desses, era capaz, mas acho que os tempos também são outros e isso, neste momento, com as aeronaves que nós temos, com os aviões que temos e com os meios que temos, É muito fácil. já não é bem um desafio. Quer dizer, é um desafio, claro, que se fosse com os meios deles, mas gostaria de me propor a outro tipo de coisas. Por exemplo, aqueles aviões que agora já existem movidos de energia solar e que voam. Exato. Sim, por exemplo, gostaria de experimentar uma coisa deste género. É engraçado. Eu confesso que tenho assim uma paixão solapada pelo o avião que eu voo, que é um Pitts, é um biplano, que inicialmente começaram a sair nos anos 60, é um biplano que tem quase 300 cavalos e que pesa 500 quilos e tem uma relação preço-potência fantástica que eu adoro. Isso acaba por não ser muito. 500 quilos é muito. Não. Comparado com os outros aviões, não é É uma nada, não espécie é? de mota de pista dos aviões? Não. É uma rápido? espécie de Fórmula 1 dos aviões. Quase. Eu tenho algumas perguntas, eu estou muito curioso em relação a algumas coisas. Devo confessar-vos que já tive esta discussão com alguns amigos meus e é assim, um avião em si, se pensarmos bem, a ideia geral das pessoas é que os aviões são muito caros, não é? Mas um avião não é assim tão caro. Por exemplo, um avião desses para duas pessoas. Como é que se chama esses aviões? São os... Um avião ligeiro. Portanto. Um avião ligeiro, ligeiro. sim, Quando é que sim, um avião ligeiro assim, mais ou menos? Não é? Não vamos... Assim, um Fiat dos aviões ligeiros. O Fiat dos aviões ligeiros. Sim. Bem, Panda, existem. o Panda dos O aviões. Panda. Isso, o Panda. O Panda, Sim, quanto é o Panda é que não coisa caia. Que não caia. Depende se é comprado em primeira mão, em segunda ou em terceira. Sim. Não, mas por acaso isto é um aspecto importante. Os aviões são alvos de processo de manutenção constantes. E isso é que é a despesa encarece. mais... Exatamente. É como ter condomínio num prédio, não é? Não é bem para o prédio, até foi barato, mas o condomínio é que é muito caro. Exatamente. Tem piscina, tem Tem exatamente. piscina, elevador. elevador, sim. Exatamente. Ou É seja, isso, não é? de facto, poderemos comprar um avião em terceira ou quarta mão dos anos, imaginamos até dos anos 60, e o avião está impecável, literalmente, porque tudo naquele avião foi submetido a uma fantástica. rigorosa. Exatamente, durante estes 40 anos, vá lá. Um avião desses, comprado em terceira mão, dependendo do avião, pode custar entre os 20 e os 50 mil euros. Exatamente. A manutenção anual, essa sim é que é cara. Acho que tens de começar pelo modelismo. Tá? Aqueles que têm um comando. Pensei que era mais barato. Mas, espera aí, a manutenção anual é anual que se paga, não é mensal? Depende, é assim, os aviões depois depende o registro que têm, ou seja, a matrícula e o tipo de avião que é. Aviões, por exemplo, o Cessna 152 são aviões nos quais nós damos aulas e instrução, é onde os pilotos os pilotos civis iniciam a sua aprendizagem normalmente, o avião vai lá à escola. Esses aviões rondam estes preços, entre os 20 e os 60 mil euros, entre os 20 e os 60 já se consegue arranjar um avião desses. Os aviões da acrobacia não, o preço já é bastante mais elevado, porque é tipo Fórmula 1, não é? Mas depois estes aviões têm este processo de manutenção que é conforme o número de horas que nós fazemos, ou seja, há peças que eu tenho que é passado 25 horas que têm que sair. O óleo é passado 10 horas ou 25 horas Tem que eu tenho que que sair? tirar. Sim. Tem que sair, fazer uma ação de manutenção, substituir. Se esqueces o que é que pode acontecer? Não esquece, não esquece. Não porque esquece. Não esquece, não esquece. É como lentes de contacto, é todos os dias não esquece de tirar. Não porque senão- esquece, claro, não dá, nós não podemos esquecer dessas coisas. Mas eu tenho este sonho, que um dia eu gostava de ser milionário, se bem que agora, nesta altura, isto não dá. Eu já não, quero está ser fácil. rico. Não vou, não é? Não, Não até vou, há cerca de. Sei lá, até há cerca de 2 meses eu queria ser de facto uma pessoa rica. Ultimamente, ser rico não é bom. Não é bom. A taxa de IVA dispara, os impostos são altíssimos. Não é um bom negócio. Já não quero ser rico. Já não Neste momento quero ser, exatamente. quero ser medianamente. Medianamente. Sim. Exatamente. Não quero ser medianamente rico. Quero ser classe média. Classe média. E daí Classe não sei. média eu Queres ser confortável. classe Não, média? quero Ninguém ser quer pobre. ser classe Não, média quero ser numa pobre. altura destas. Quero ser pobre. Assim, ao menos assim consegues Agora quero- receber subsídios.
Pobre recebe já. Pobre recebe. Quer ser pobre. Pelos filhos, Sim. recebe habitação É isso. social. Recebe Então já quero, já classe quero. média não recebes nada, não tens direito a nada. Pois não, classe média não quero ser. Nadinha. Não, isso é um erro. Portanto, nunca vou ter Nem uma, cá, nem faz. Ninguém quer ser classe média. Mas o meu sonho era ter de facto um avião que era para depois poder aterrar em cada sítio. Não, em cada cidade. Eu viajo bastante. Tipo o senhor da custa-me Virgin. andar. Hã? Querias ter uma companhia aérea só para os teus dignos, tipo o senhor da Virgin. Sim, Não é? sim, o senhor da Virgin. Um vai-vem, não sei o quê. Olha, agora apetece-me ir ao espaço. O Ricardo Barroso é o senhor da Virgin. Richard Branson. Sim, o Mas, Richard Branson. e precisavas assim de um euro. Podia ser um helicóptero. Arrisco-me a dizer 1 euro milhões. O helicóptero podia, só que o helicóptero ficas limitada. O helicóptero é Já andaste? uma máquina fantástica, já andei. Mas já conduziste? Não, porque são licenças diferentes. Ah, São é? licenças completamente diferentes. O piloto de aviões é aviões, helicópteros, apesar de termos algumas cadeiras em comum, aliás, temos bastante cadeiras em comum, e até podemos converter a licença, ou seja, tirar essa licença também. Aliás, quem me deu a instrução toda a vida, o comandante Joaquim Onete, tem os dois e foi instrutor dos dois. Por isso há algumas pessoas que têm ambas as licenças, mas Tem muita é coisa mais em comum. uma especialização. Por isso é diferente de voar. Mas Os vais tirar? princípios. Vais tirar? Não me vejo a tirar porque é mais uma licença e eu tirava se não tivesse custos, mas é um custo e é um custo manter. E eu neste momento os meus custos e a minha cabeça está toda focada para a acrobacia. Por isso. Mas tipo, tu podes aterrar em muitos sítios em Portugal com o teu Sim. avião. Alguns, sim, Tá, sim, não. sim. Quantos aeroportos? Não é? Aeródromos. Aeródromos. Existem. Não, podem, o de Eu Beja, conheço por o de Vila exemplo, Real está e de à Bragança. vontade. O aeroporto Sim, agora. pode aterrar a qualquer. Nem Pode- tem que avisar. Não, tem tem que que haver avisar. torre de controle, aquilo é na boa. Quase que subsidiam lá. Já aterraste no Não de sei Beja? se tem alguém para correr com os pássaros Ainda da não, pista. por mas acaso, fora ainda isso- não. Isso dos pássaros da pista, é verdade que em todos os aeroportos existem pessoas que estão a. Um falcão, É, não é? A história do sim. falcão. É um falcão, ou existem vários meios de combater os pássaros nos aeroportos. Pressões de ar? Desde um falcão a uma pressão de ar ou um tiro de X em X tempo. Mas não é pressão de ar para tirar aos pássaros. É só Isto para depois os assustar. amantes das aves dizem que não. Não, estou a brincar. É só para assustar, é mesmo para afastar os pássaros de. Mas tem que estar lá sempre uma pessoa, ou o tal falcão. Não, o tal falcão que é de X em X tempo, eu não conheço exatamente como é que, Mas como é que é dado o processo, mas em todos os aeroportos Cada existe. aeroporto tem um sistema. Nunca tiveste sempre nenhum problema bom. a esse nível. Nunca embates contra uma ave. Já. É por acaso, porque já. o João está a assinar que sim, de Mas género. espera aí, mas como é que um ser tão pequenino, uma ave é um ser pequenino, comparativamente com um animal enorme que é o teu Depende de avião? algumas aves. Como é que pode algumas aves, de alguma aliás. forma interferir? É a pressão de ar? A velocidade. É a velocidade? velocidade a que vamos, não, o avião, não é? Mais do que o pássaro, coitado. Sim. O pássaro está na dele. O pássaro normalmente não fica muito bem depois desse embate, Pois, não é? normalmente, infelizmente, não. E é a velocidade a que nós vamos e depende do número de pássaros. Se for só um e se for pequenino, pode não fazer muitos estragos. Quando são muitos e grandes, os estragos são um bocadinho maiores, como E foi o depende, caso do depende Hudson. também se. Depende da fase em que estamos, de voo, por exemplo. Depende onde é que batem. Onde é que bate no avião, se vão bater diretamente ao motor, numa se zona vão- da asa ou numa. Enfim, são zonas menos, se calhar, críticas do que se entrar no motor. Deixa-me colocar aqui um ouvinte, agora com o nosso novo processo, que é a entrada direta, o ouvinte já está aqui há cerca de 10 minutos. Coitado, Não há eu forma, falo não há dos outra presentes. forma. Não, eu não sei como é que ele se chama, ou ela, não sei, não faço ideia. Como é que te chamas? Olá? Bem, afinal não. Saída direta também. Sim, foi entrada direta e saída ao mesmo tempo. Já agora, porque estamos a falar de aeródromos, não é? Vocês têm noção de quantos é que existem em Portugal? Epá, por acaso não tenho. Não tenho mesmo, Certificados esqueci. para a aviação ligeira, diria na casa dos 10, 10, pouco 15. pouco mais Sim, que 10. 10, 15. Certificados para a aviação ultraligeira, talvez uns 20. Pronto, capaz de ser isso. Bem, definitivamente nem todas as pessoas podem andar de avião. Já percebi que é um pouco, como direi, Dispendioso. dispendioso. É uma questão de. Sim. É um modo de vida. Como é que tu consegues então viver à custa disso? Bom, eu de profissão até há 2 anos era piloto de linha aérea e Eras? comecei a voar. Era? Ainda sou, mas neste momento a minha profissão é piloto de linha aérea e piloto de acrobacia, ou seja, a acrobacia já é uma profissão para mim.
Piloto de linha aérea, o que é que quer dizer? Que transportava as É pessoas? que transporte pessoas e continua a transportar de A Verdade. para B no Airbus 320. Nunca foste reconhecida? Olha a maluca! Já. Olha que é a Não maluca vocês- das Mas não acrobacias! vão ao cockpit só para te pedir um Não faça Já, isso, também. Não. As crianças e os pais, e muitas vezes os pais, e muitas vezes os pais, imagina, a coisa da farda e tal. Mas não é só. Espera aí. Há aqui que dizer que a Diana também faz uma série de esportes radicais também, não é? Faço. Mas de uma família em que basicamente todas as pessoas fazem. Toda a gente faz esportes radicais. Aliás, o meu irmão, António Silva, é Big Wave Rider de profissão. Ou seja, o meu irmão corre o mundo à procura de ondas grandes. É a profissão dele Só mesmo. isso. Só isso. Corre o mundo a surfar, ondas grandes, cada vez maiores. 5 metros, 6 metros. 5 metros, 6 metros. Paredes. Eu costumo dizer Quanto tu... maior for, melhor, é isso? Tem que família Exatamente. kamikaze, vou-te contar. Sim. Que... Vosso Natal é um. Vão todos fazer bungee jumping enquanto jantam a não sei qualquer. Qualquer coisa que seja aparentemente normal, o pessoal Sim. deve achar uma seca. Mas isso é uma herança de onde? Se há um avô qualquer que também teve. Tiveste um avô qualquer que o meu estava ligado avô- aqui. O meu avô Carlos estava angolano, ligado a várias coisas, mas entre eles foi piloto, mas eu não soube disso. Eu só soube disso, curiosamente, já estava a tirar o curso de piloto. E a minha avó comentou comigo, mas era um piloto particular. E não me passou essa paixão. O meu avô é angolano, faleceu no Brasil, e a relação que tínhamos, ele achava que eu ia ser astrofísica, porque eu desde muito pequenina quis ser astrofísica, que é assim não é? Uma coisa, um palavrão. Quer ser astrofísica. Astros, céu. Oh, filha, diz professora que é mais fácil, professora ou cabeleireira. ou qualquer Exato, uma coisa. coisa qualquer que as mulheres normais queiram ser, que é astrofísica. E por isso não foi passado aí. Eu acho que o meu pai sempre nos apoiou nos desportos ditos radicais. O meu pai correu maratonas, ultramaratonas, atletismo toda a vida. Nós desde pequeninos sempre corremos imenso e fizemos bungee jumping, Continua a mergulho. fazer desportos radicais, E não é? Ele continua. Aliás, não foi há muito tempo que fomos a Évora fazer o salto de queda livre, a minha família toda. O avião era só a minha família. E um dos rapazes que estava a saltar connosco perguntou: então, mas tu conheces esta rapariga? Eu conheço, é a minha irmã. E o rapaz atrás? E eu, então, o rapaz é o meu irmão, depois aquele namorado da minha irmã, depois aquela minha madrasta, é a minha tia, é o meu pai, é o meu irmão. E foram todos saltar. Ah, todos no mesmo avião. E depois foi Bem, curioso, é quando genético. aterramos, vieram ter connosco com as câmaras e que eles fazem lá a filmagem do salto a pessoa. Então gostaste? O meu irmão estava com uma cara muito tranquilo. Sim, é giro, mas surfar uma onda de 6 metros não tem nada a ver. E para mim a mesma coisa, gostaste? Eu, gostei, é muito giro, mas andar para trás num avião ou fazer um lambo xabá, que é quando a cauda do avião passa à frente do nariz, ou andar invertida a 35 metros a 400 km por hora, é uma adrenalina completamente diferente. Vocês devem conhecer aqueles malucos que fazem a Red Bull de Air Race. A Red Bull Air Race, aliás, é um dos meus Objetivos desportivos. É ser Deixa eu retirar a palavra malucos. Não, mas é verdade. Sim. Tu pensas, estes tipos são Tu eras capaz de suicidas. fazer uma. Claro que eras, não é? Claro. Sim. Aliás, isso é um dos meus Como é que se sonhos consegue e fazer objetivos. A acrobacia, ao contrário, isto é uma ideia mesmo importante, que é a acrobacia, ao contrário do que se possa pensar, é muito treinada, mas muitíssimo treinada. Nós treinamos tantas vezes. Eu não vim a primeira vez que agarrei no avião de acrobacia, não vim para 35 metros invertida a 400 km. Eu comecei a treinar a 1000 pés, 250. Depois desci, depois treinei tantas vezes sem perder nem 5 pés de altitude nem de velocidade, que fui descendo. E treinei isso durante anos e anos e anos para poder ir descendo os patamares. O risco é calculado primeiro. Calculadíssimo. Bastante Calculadíssimo. Eu nunca descolo. Eu quando descolo em acrobacia, vou descolar, vou voltar pela esquerda, vou subir para 1000 pés, vou inverter, e treino no chão 50 vezes as coisas todas que vou fazer no ar antes de ir para dentro. Como é que do avião treinas no fazer. chão? Com um avião de papel? Não, aqui é um bocado complicado, mas basicamente daqueles que as crianças faço usam. assim, É? assim. Não, é o voo cadeira, é Faço chamado voo de voo de cadeira. cadeira. Ou seja, Essa programar, agora. fazer todos os movimentos que vamos fazer no ar. Neste caso, a Diana, em acrobacia, faz todos os movimentos que vai fazer. Por exemplo, uma das manobras que eu mais gosto, e é a minha assinatura, aliás, não é assinatura, mas é uma referência, porque a trouxe para a Europa por ser do meu treinador, e quem inventou foi o pai do meu treinador, o Sean Tucker, que aliás é o meu ídolo e o único piloto no Hall of Fame dos Estados Unidos. É um senhor com 58 anos, faz acrobacia desde os 18. E que dá o maior espetáculo de sempre. E é o right, e por exemplo, o right eu treino assim e assim. Ninguém está a ver. Uau. Agora vamos estamos Eu a. sei, tenho imensa Mas- pena. mas- E mas o é- Alvin está a olhar para mim como se eu fosse completamente maluca. Bom, digamos que tem que pouco. ter um quê, assim, só Sim. um quê de insanidade para fazer estas Lembras-te coisas. lembras-te da primeira vez em que cometeste uma
uma atividade assim radical em que sentiste adrenalina? A primeira coisa, possivelmente não deve ter sido ligada à aviação. Aliás, como é que tu descobriste a aviação? Ai, a adrenalina, nem me lembro. Aliás, segundo consta na minha família. Aos os 3 meus anos de idade pais- fizeste bungee jump? Não, mas eu vivia ali os meus pais sabem aquele prédio, mesmo na final, quando se está quase a aterrar na Avenida do Brasil, o prédio onde os aviões passam por cima. Sim. Pronto, os meus pais viviam aí. E eu desde pequenina era aviões o dia todo à janela. E o meu pai diz que a maneira de me calar quando eu estava a chorar era agarrar a mim e atirar pelo ar para o meu tio, para o irmão dele que vivia cá, e eu calava-me. Era uma bola. E pronto, acho que por isso acho que nem Era sequer me adrenalina, lembro, sim. mas é essa adrenalina de andar a saltar de colo em colo desde miúda que. Até e a primeira viagem? Depois fizeste o curso. Eu fiz o curso de. A aviação veio mais tarde. Eu, como estava a dizer, eu quis ser astrofísica durante muitos anos. E aos 15, 16, aqui é essa altura quando nós começamos a 14, 15, 16, tenho que escolher uma profissão, a astrofísica como profissão em Portugal, enfim. Então vou fazer acrobacias E aéreas. comecei. Que é mais fácil. Em quem é que baseaste? Portanto, há vários acrobatas aéreos que havia, famosos em Portugal. Exato. Toda essa panóplia de gente que faz não, mas não de todo, até porque a acrobacia eu só vim a descobrir muito mais tarde. Isto é como, imagina, um piloto de automóveis, normalmente primeiro começas a guiar um carro, depois é que pensas em ser piloto de Fórmula 1, porque a pessoa não sabe. Eu olhava para a acrobacia, achava que era. Gostava, sempre gostei imenso de ver, mas não pensei em seguir a patamar acrobacia. inatingível. Era um patamar inatingível. Mas E- vocês também atingiram uma série de coisas mais cedo do que é previsto, não é? Pilotos com 21 anos, dizias-me há pouco. Sim. 21 anos. Foram opções. Há pessoal que ainda está na recepção ao calor aos 21 anos, É verdade. não é? Sim, Quer dizer, sim. piloto e já era de voo comercial já. Sim. Comercial, o João então começou a voar aos 16 anos. Aos 16. 16. Também foste precoce? Foi precoce. Foi precoce. Sim. Comecei a voar aos Não sabiam 16. ser adolescentes normais, mas Então, mas espera lá. Começaste aos 16 anos, mas nunca foste piloto acrobata. Não, eu também faço acrobacia, mas a um nível amador, sob a supervisão da Diana. Não, eu acabo por voo pouco. Ao nível de competição e voar para 500 mil pessoas num air show em Espanha e pelo mundo fora, neste momento a Diana que o faz. Para atingir esse nível é preciso muita paixão, muita dedicação, e eu não nutro essa paixão e dedicação pela acrobacia, nutro-a de facto pela aviação. Mas, por exemplo, aqui em Portugal não há assim tantos shows de acrobacia aérea. Não, infelizmente não. Eu, por exemplo, eu este ano tive apenas 2 espetáculos em Portugal, assim, de grande, espetáculos oficiais. Ou Eventos seja, dedicados. tive o Estoril Air Show, que é todos os anos em junho, julho, na Praia do Tamariz, que tem Promovido cerca de pela- 100, 110 mil pessoas, pela Câmara de Cascais, e depois o Mugadouro Red Burros Fly-In. Pá, que é um espetáculo fantástico num sítio onde eu comi a melhor carne do mundo, uma posta mirandesa fantástica e que é muito acolhedor, e eles fazem a organização todos os anos. Em julho, no final de julho, faz este evento aeronáutico que é muito giro porque é fly-in e há uma data de aviões que vêm, particulares, enfim, maioritariamente civis e que valem imensa pena e é fantástico. Sem dúvida. Mas maioritariamente o meu calendário desportivo este ano, depois tive alguns eventos apoiados pela Câmara Municipal de Cascais, que foi o America's Cup, a corrida dos barcos, onde eu faço um espetáculo. Tive o concerto de James, que eu fui fazer a abertura também, e as festas do mar. Faço pontualmente espetáculos na Baía de Cascais, que é de onde eu sou e onde eu treino também. Mas Treinas uma parte- todos os dias? treino sempre que posso, não todos os dias, Quando não podes, porque é que é? porque estou a trabalhar na linha aérea. Pois, ok, esqueci-me agora. E de vez em quando não sentes uma tentação de ir assim com um Boeing gigantesco e de repente, deixa cá fazer uma. Não, Deixa cá fazer aqui Quebrar a uma. rotina. Deixa-me ver se isto Pá, acaba. deixa colocar aqui o pessoal todo aos gritos agora. Olha, querem ver? Olha, está-me a dar sono. Tipo aquelas que saem Isso vai podia conduzir. acontecer. Não, isso não pode ser. Não pode ser. Deve ser uma seca para ti, então. Não é diferente. É um modo de voo, maneira de voar completamente diferente. É gira também. O princípio de ambas é mesmo, é segurança, treino. Treinamos muito com pilotos de linha aérea também. por isso. Como é que é aquela coisa que vocês não estavam a falar ainda há bocadinho da diferença? Que há uma condição de mulher piloto que é diferente do homem Isso piloto. é mais na acrobacia. É na acrobacia. Mais na acrobacia. sim. Aliás, em linha aérea não há de tudo. Também não diferente. fazem mudança de direção lá em cima ali. Mas tu que dizes que as mulheres nunca fazem mudança de direção. É verdade. Nunca dão prioridade. Não é isto. é. Numa situação de cruzamento, como é que és tu a conduzir? És calma ou não? A conduzir um carro?
Sou calmíssima. Sou mais ou menos. Não foste credível. Não Olha João só, Aires, olha só. confirma-se isto. Eu gosto de andar rápido, dentro confesso. do código da lei da estrada, condução, da código da lei. estrada, a Diana conduz tal como vou à acrobacia, diria. Ok. Nunca. Não, mas conduz bem, entenda-se. A Diana voa à acrobacia muito bem, como tal. Conduz bem, mas sem dúvida Gosto de andar que rápido. gosta de andar rápido e. Pode mas, inclusivamente voar em algumas partes com o carro. não, isso por acaso acho que Nunca aconteceu. Tipo aqueles nunca me aconteceu, policiais, felizmente. tu saltas lombas e não sei o quê. Não. Se eu gosto mesmo, o avião é que é. Isto é, mas, por exemplo, quantos transportes é que quantos transportes é que sabes conduzir? Sabes, carro, avião, moto. Carros, aviões, motas, sim. Sempre Também adorei sabes? motas. Sempre adorei motas. Tens uma aliás. Agora já não. Vendeste a moto? Mas já tive. Sacrilégio. Vendi a moto na altura, enfim, magoei-me algumas vezes quando comecei a andar de moto. Sim. E apesar do meu pai, por exemplo, só anda de moto em Lisboa. Diz que andar de carro é uma coisa completamente surreal em Lisboa, com os parquímetros e com tudo o que há. E o trânsito cada vez está pior. Então o meu pai só anda de moto. E na minha família quase toda a gente anda de moto. Toda a gente anda de moto? Toda a gente. Toda a gente anda de moto. A tua família não é muito normal, verdade? Eu acho que é dentro do. É Não, pouco não, convencional. sim, é convencional. isso. Não é uma Pouco- família convencional. É Eu isso, diria não que é? tem a componente da mãe, não é? Que é uma componente mais. A minha mãe tem uma moderada. componente mais calma. sim. Coitada, deve ok. ter ataques de nervos. Mas é a Nada. única, é a única. É a única Nada. pessoa Não? calma. Sim, mas que ao mesmo tempo não desincentiva, incentiva. Ah, ok. Orgulha-se de. Ok. Mas era Sim, incapaz de se atirar num salto de queda livre. Não era incapaz, mas. Não lhe desperta. Dificilmente, mais dificilmente. Sim, é mais Ah. difícil. E vai ser o tipo, vai dizer, bom, agora que tens um filho, eu fico com ele cá em casa, não precisas de o levar nestas acrobacias. Sim, Não isso vá a vai dizer, criança de começar a certeza. saltar a não sei quantos mil metros de altitude. É bem vai com possível. 3 anos. Bom, deixa-me recordar a todos aqueles que estão a ouvir esta emissão da Prova Oral que há quem lhe chama a Princesa dos Ares, é verdade? Está aqui alguém a chamar-te. É a Rita Grave. A Rita Grave está a dizer: já estou a postos para ouvir mais uma Prova Oral com a Princesa dos Ares, diz ela, de quem sou uma grande fã e tenho orgulho imenso, diz ela. Já agora, deixem-me dizer-vos que para entrar em contato connosco durante esta emissão basta que liguem as nossas linhas diretas. Agora é muito mais fácil. Agora entram logo diretamente na emissão. As linhas são estas: 21 382 0056 ou então o 21 382 0067. Os nossos convidados são o João Aires e a Diana Gomes da Silva. E já temos um ouvinte, reparem, é tão fácil. Fantástico. Como é que te chamas? Olá. Estão bem mandados. Tenho o rádio muito alto. Tu tens que basicamente diminuir o volume. E agora sim, como é que te chamas? Boa noite. Olá. Olá. Bruno. Bruno. Uhum. Então, Estás a falar de onde, Bruno? Tudo ligado de Braga. Uhum. O Bruno. ainda não sabe atender o telefone, ainda não consegue dizer Prova Oral, boa tarde. Pois, já estás a Tem que falhar. começar a Nunca tenho o fazer. prazer de estar a falar. Adoro. Vê-se bem que nunca fizeste Com quem tenho o telemarketing. prazer. Bonita. Muito bem, e então? Muito bem, olha, eu estou a ligar porquê? Porque eu estava a ouvir a vossa ouvinte, Uhum. por acaso nunca tinha ouvido falar, e tenho aqui uma dúvida que é, como é que eles sabem, nas acrobacias, o limite do avião? Quer dizer, eles fazem manobras tão malucas, com forças G tão grandes, Uhum. onde é que eles sabem que está ali o limiar, sabes? O limite. O limite. Como é que vocês sabem isso no meio de toda Epá, não vou a nadar adrenalina? nos aviões, nem vai ser uma hélice, ou sei lá, estás a ver, tipo, não vai voar peças. Sim. Como é que eles sabem que lá, ali é o limite? Posso? Sim. Olha, boa noite. Então, Olá. como é que te chamas? Desculpa. Bruno. Bruno. Olá, Bruno. Sou a Diana. Olha, Bruno. Então é assim: os limites nós sabemos à partida sempre que, por exemplo, eu treino uma manobra, nós nunca fazemos as manobras sem sermos ensinados por alguém. Por isso isto é uma coisa muito. Eu não vou para o ar e invento uma coisa qualquer. Fila com o meu treinador e à partida sai que àquela velocidade, àquela altitude. Que essa manobra me vai pôr, por exemplo, um looping normal, dito normal, com uma puxada normal, depois acabo por ter isso memorizado na minha mão, que os limites, ou que esse looping normal feito a 180 milhas, ou seja, sensivelmente com quase 300 km por hora, que esse looping vai ter por norma mais 3Gs e meio, depois depende do quanto eu puxo. E sei isso de todas as manobras que ponho. Sei que no looping é uma manobra que eu ganho energia,
por isso até posso sair mais alto. Sei que no lampo-chavaco, uma dessas manobras todas malucas que a cauda passa à frente do avião, do nariz do avião, que numa dessas manobras, assim que nós chamamos giroscópicas, parece aqueles gyros, sabes, andarem de um lado para o outro, nessas manobras são manobras que eu perco energia, ou seja, que para ir buscar a mesma velocidade que eu tinha anteriormente, vou perder a altitude, e se entre 800 pés vou sair a 700, 650 pés. E por isso estas coisas são muito treinadas e os aviões da acrobacia são mesmo feitos para receber essas forças. Para teres uma ideia, o meu avião eu vou a mais 6 Gs menos 3, mas ele de fábrica vem mais 9 menos 6. E isto são limites que já são feitos pelo fabricante, ou seja, pela fábrica, com aqueles hélices, mas que, exatamente, depois têm ainda por cima deles os limites de segurança muito grandes. Mas o que é que tu percebes disto, Bruno? Que eu ainda não percebi. Tu acabas por, quando estás a conduzir, isso acontece comigo, faço downhill e também gosto de conduzir rápido, acabas por às vezes sentir que tu e a tua máquina sois só um. Completamente. Adoro essa coisa de quando o piloto É e a uma máquina é uma se fundem extensão num do meu só. corpo. É uma extensão. É muito poético. Deixa cá ver o que é que respondes aqui ao Bruno. Sinto completamente isso. Aliás, eu tenho assim um carinho muito grande pelo meu avião, pelo meu Pitts S2B, que eu até carinhosamente chamei Dream Chaser, ou seja, perseguidor de sonhos. É ele que eu devo tudo. Eu trato-me muito bem, eu chego todos os voos, por exemplo, e limpo o meu avião. Inicialmente limpava com toalhinhas de Odote e agora descobri outro produto, porque as toalhitas de Odote deixavam uma tinta meia manchada, e limpo carinhosamente a seguir a todos os voos. Os processos de manutenção acompanho sempre, porque no fundo é ao avião que eu devo tudo. Eu estou na máquina, a máquina tem que estar bem para que eu esteja bem. Eu este ano tive, em março, dia 23 de março, tive uma falha de motor. E foi uma situação, além de ser uma grande provação técnica para qualquer piloto, foi uma situação em que eu portei-me como tinha treinado para, mas que foi só por conhecer muito bem o avião que eu passei para o sistema invertido com a falha de motor e que consegui ter alguma pressão no sistema invertido de óleo. E já percebi que tu percebes de máquinas, Bruno, por isso é que estou a falar assim, mas que passei para o sistema invertido de óleo e consegui chegar à pista de Sintra e aterrar na base militar de Sintra com falha de motor. E por isso, se eu não conhecesse tão bem o meu motor e não tivesse esta relação com o avião, a história tinha sido diferente. Olha, agora com o novo sistema das chamadas já temos 2 ouvintes em linha, já depois do Bruno. O Bruno já cá não está, mas estão mais 2. Como é que chamas? Aliás, como é que se chamam? Estão 2 em linha. Ou 2, não faço ideia. Olá. Eu sou o Rui Mel. Rui Mel, de um lado está o Rui Mel e do outro, quem é? João Mendes. João Mendes, Rui Mel e João Mendes. O Rui Mel está a falar de onde? Neste momento Rio Maior, mas sou de Santirce. E o João Mendes? E Eu estou ligado a Lisboa. Está a ser dinâmico. Fantástico. Tem perguntas que conhecem? Antes de tudo, conhecem a Diana Gomes da Silva ou não? conheço, eu fui ver um Air Show de Vigo e acho que a Diana participou este ano lá no verão. Correto? É correto, é verdade. Eu vi o espetáculo. Sim, porque as pessoas veem o avião, mas depois não estão a ver a ti, não é? Será que se tu passares na rua, o João Mendes te vai reconhecer? João, reconhecias a Diana? Certamente que não. A Diana é gira, devias. Pelo menos ias olhar para ela de certeza absoluta. Então, mas quem é que tem perguntas para ela? Tem perguntas, tem comentários, o que é que querem fazer? Tenho eu. Posso fazer uma? Sim, como quiserem. Quem é assim o mais feminino? As senhoras primeiro. Vá. Vá lá. Não vai haver sair perguntas nenhumas para eu vou ela. decidir, eu vou decidir. Não, João Mendes primeiro. Vá lá, João. A minha questão é o seguinte, eu não sei se a vossa convidada me poderá ajudar ou não a esclarecer aqui uma dúvida que eu já tenho há cerca de 2 anos. Existe um boato ou um mito de que num festival aéreo em Beja, uma equipa de pilotos da TAP a fazer um voo de demonstração terá cometido algumas extravagâncias, inclusive alguns voos rasantes, e que terão sido despedidos por causa dessa situação. Agora não sei se é um mito ou não, e gostaria de saber se a convidada conhece essa história e se é verdade ou não que isso aconteceu, que os pilotos foram despedidos, que levaram os processos e que foi extremamente complicado para os dois. Diana. Conheço essa história. Isso além de mito tem aquela boa portuguesa, aquele ditado que acrescenta um ponto. Neste caso, contaram um conto e acrescentaram todo um livro e uma panóplia porque não, de todo. Olha, essa história que se passou é verdade. Houve um festival aéreo em Évora onde passou efetivamente um avião da TAP, ponto. Isso é a única parte que é verdade. Eles fizeram uma passagem que foi treinada variedíssimas vezes em simulador. Os 2 pilotos eram aviadores
experientíssimos ambos também em outro tipo de voos e instrutores, e fizeram uma passagem só que era mais baixa do que aquilo que é o normal as pessoas verem um avião tão grande. Mas foi completamente planeado. Foi completamente planeado. ok. Foi completamente Então é planeado. E diga-se que a passagem do despedimento, a passagem, quer dizer, o ponto do despedimento também não é verdade. De todo, não, de todos os Mas já sabe aviadores. como é que é? Quem conta um conta, que a gente não Claro, conta, como claro. diz. Claro. Mas sabes que acontece muito quando nos festivais aéreos, quando há aviões, são normalmente, maioritariamente, há aviões muito pequeninos a passar, e depois vem um avião muito maior e a pessoa, é verdade, o nosso olho habitua-se à dimensão do avião pequeno, avião grande. Quando se vê um avião grande a fazer uma passagem, eles só fizeram voltas, não foi nada de Sim, não fizeram pânico. acrobacia. só que tem muito barulho e muito não sei o quê, e as pessoas, claro, extrapolam. João assim. Mendes, deixa agora ouvir o outro. Esqueci-me agora do nome. É o Rui. Rui, desculpa. Rui Melo, não é? É, exatamente. Rui Melo. Só Também mais tens uma barato. pergunta? Tem. Eu gostava de perguntar à Diana quando é que um dia poderia voar. Tinha a cola dela, portanto. pendura. Sim. Esta pergunta, Diana, quando é que me levas às nuvens? Sim. Mas agora, Diana, há aqui uma coisa que é: tu muitas vezes levas pessoas no teu avião, não é? Levo, é verdade. Só podes levar mais uma, não é? Faço experiências de voo acrobático. Faço normalmente a convite, mas posso sim levar as pessoas a voar comigo, porque acho que é uma sensação. Gosto muito de partilhar aquilo que faço e aquilo pelo qual eu sou muito. Deve ser mesmo uma experiência do outro mundo. É mesmo, é uma experiência Estás a fantástica. fazer isto, não é, Rui? As pessoas cada vez estão mais, Sim. estão mais despertas para este tipo de coisas. Um bocadinho a vida é bela, não é? Rui, o que é que está a dizer? Não ouvimos esta parte. Já voei de planador em Évora, experimentei, foi espetacular, embora seja calmo, não é? Bastante diferente daquilo que a Diana faz. Mas a minha paixão são os aviões a jato, portanto, os aviões militares. E tenho ido a festivais e pelo país fora. E gostava de perguntar se já pilotou algum avião a jato. Aviões a jato eu vou todos os dias, Não, porque como militar, piloto de linha aérea. militar. Eu sei, eu percebi, estava a brincar. Mas Estava já. a brincar. O avião a jato. Quem me dera. Quem te dera pilotares um avião a Eu jato gostava daqueles? muito, adorava. Serão muito diferentes as sensações que se tem no avião mais tradicional que tem, ou aqueles que fazem acrobacia nos aviões militares? Não, é muito diferente o tipo de acrobacia, até por um motivo. Por exemplo, quando se mete Gs, a força G, no meu avião é mais momentânea, estamos a falar de quase 300 cavalos, e nos outros, eu não sei honestamente da potência, mas não tem nada a ver. A limitação é sempre o piloto, além de terem fatos anti-Gs, etc., é possível manterem esses Gs por muito tempo e prolongado. E as figuras acrobáticas são bastante diferentes. Quer dizer, as figuras acrobáticas que o avião da Diana permite são, de alguma forma, muito mais evoluídas, porque o avião é construído precisamente para esse efeito, do que um caça militar. Um caça militar faz figuras acrobáticas que é considerada acrobacia clássica, sob determinadas condições, e a Diana faz aquela acrobacia que nós vemos nos espetáculos aéreos, como em Vigo, por exemplo. Eu acho que os habitantes de Monte Real, ali pertinho da base, teriam alguma coisa para dizer acerca disso. Porque realmente eles são os grandíssimos malucos. É verdade. Sim. Tu alguma vez estiveste naquela zona para ver o que é que as acrobacias que eles fazem? Muito baixo, digo eu. Já tive. Já tiveste? E já assististe? Não. Para além de Não, serem nunca ensurdecedor, estive. para além de serem ensurdecedor Sim. e dos vidros todos da tua casa a abanarem, eles são mesmo muito malucos. Por acaso, outro dia aconteceu uma cena muito estranha. Eu fui passar música a um sítio que agora não me recordo. Já sei, a Gouveia, presumo. E a da altura aquilo havia lá uma festa popular. No outro dia acordamos, eu acordei muito indisposto e fui ao sítio onde se fazia a festa no dia anterior, e estava um helicóptero a sobrevoar o sítio onde eu estava. Era um daqueles sítios onde normalmente se celebram as festas tradicionais, com aquelas mesinhas. E o helicóptero que estava a seguir a volta a Portugal ficou ali um pouco em cima. A pairar? E durante aquele tempo tudo voou. Eu nunca tinha pensado que havia uma nem sequer sabia que ele podia ter provocado ali um acidente.
Porque ele ficou um bocado em cima daquilo e estavam pessoas cá em baixo. Não, acidente, não é acidente Sim. de. Não, que podia ter mas voado tudo. claro. A cadeiras. Voaram cadeiras, por exemplo, também. Porque aquilo é uma força imensa. Voaram, que estava lá. Os pilotos têm sempre a noção dessa força e acabam por não permitir que isso aconteça, mas de facto. Às vezes acham Consegues piada. ver alguém? Vá, confessa. Claro que devem achar Às vezes piada. Ele acham de piada. certeza que estava a achar Olha, piada àquilo. Olha, mas- toda a malta a quebrar- correr com os chapéus a voar. Não, estou a brincar. Não Vamos quebrar a barreira do som e partir aqui não sei quantos copos. não. Tu consegues ver alguém? Tu consegues ver alguém no teu avião? És capaz de dizer, Consigo. olha, está ali o meu pai. Sim. Ela diz várias vezes adeus pela janela. Consigo, aliás, eu digo sempre adeus no fim do espetáculo, faço um coração de fumo e depois abano as asas e digo adeus às pessoas. É, assim. Sério? É sério. E eu estou a ver, sério. já te disse a comida está na mesa, Diana. Minha mãe, Diana, vai imediatamente para o quarto, estás de castigo, já te disse para não fazeres isso. Não, mãe, deixa-me só acabar aqui a parte do invertido e depois a coisa, vou para casa. Está quase. Ah, Mas isso nem é sofres. curioso. Bem, recorda então as linhas 213820056 ou então 213820067. Eu estou a dizer mais vezes que o costume, basicamente porque ninguém sabe estas linhas, a outra sabem de cor. Mas também temos no nosso Facebook, caso as pessoas queiram relembrar, também temos aqui no Tu nosso gostavas Facebook. que existissem mais pessoas a fazer acrobacia aérea? Sentes-te eu sozinha? adorava. Não, eu não me sinto sozinha por um motivo. Nós, a nível mundial, somos bastantes pilotos e praticantes de linha aérea. É um mundo pequeno e hoje em dia, com Facebook, internet, Skype, Fiber, enfim, passo a vida a falar com o meu treinador, com o pai do meu treinador. O teu com treinador é pilotos. português? Não, é americano. Aham. É o Eric Tucker. E está cá? Não, vem cá quando eu preciso de fazer training camps, ou seja, centros de treino, que eu faço normalmente 2 vezes por ano, e ele vem cá, ou então eu vou à Califórnia fazer, mas eu prefiro treinar cá. Pontualmente, por algum motivo, posso ir à Califórnia e eu fazer um campo de treino com ele. O teu avião pode voar, por exemplo, até onde? De Portugal até onde? Por Eras capaz de- exemplo, Sim. não sei, imaginemos até à Polónia para apoiar a nossa seleção. Não, estou a brincar. Mas eras capaz de ir com o teu avião até a Califórnia? Não, até a Califórnia não, porque Eu tinha que abastecer, entretanto. eu tenho que abastecer muitas vezes e tenho que fazer muitas paragens. Na Europa, os espetáculos na Europa, eu levo sempre o meu avião, mesmo que demore mais um dia a fazer a viagem, etc. Porque o avião tem uma autonomia muito curtinha, é como os carros de Fórmula 1, não são feitos para ir passear com a família até Andorra, não é? O que é autonomia curtinha? Explica-me. É 1h30 de autonomia. Só. Só. Sim. Faz uns quantos quilómetros, aquilo Sim. cruza, aquilo voa a velocidade de cruzeiro, sensivelmente 250 km/h, quer dizer. E sempre em frente, linha sim. reta. Por isso. E não é. Não, perdemos agora aqui um ouvido. E não há hipótese de colocar um tanque extra. Um tanque extra. acaso há. Não, porque. Mas isso dá-lhe Isto não mais dará peso. mais peso, não é? Faz com que o Dá avião mais seja menos peso, ágil. mas dá muito mais autonomia, portanto compensa. O peso não é proporcional à autonomia que depois o volume de combustível permite. Mas fica mais caro, é isso? Muito mais. Não, mas eu é que Não não queres? vejo esse. Não vês vantagem nisso? Não preciso, porque os espetáculos na Europa eu posso levar para lá o avião. E os espetáculos, por exemplo, na América do Norte, vou começar o próximo ano em fevereiro com os espetáculos no México. E no México eu alugo um avião do meu treinador na Califórnia ou na Flórida também do meu treinador e levo para o México. E aí é relativamente Ele perto. empresta o teu avião? Não, eu alugo. Sim. Mas Tens de mas deixar sim. uma calção, certamente, também. Sim, Não, deve isso ser. por acaso é na base de confiança, porque ele é Sério? um Porque ele treinador. sabe, exatamente, porque ele sabe o que é que Temos nós em aviação, principalmente em acrobacia, temos o apadrinhar das pessoas. E é importante quem é o nosso padrinho na aviação, na acrobacia. mentor. O mentor é muito importante porque tem um cargo de responsabilidade Isso é um muito ar grande. nobre à escola da aviação. E é. Tu estás a falar, e sabes o que é que eu me estou a lembrar? Que é, de certa forma, a acrobacia aérea é um bocadinho como o surf, como as competições de surf. Que é através das acrobacias depois que vocês fazem, mais do que surfar, tens de fazer uma acrobacia para depois ter uma boa pontuação por parte do júri. E existe um campeonato mundial. Existe também um campeonato. Aliás, os meus objetivos desportivos passam muito por. Eu queria ter entrado na Rhino Air Race, que é a maior corrida aérea do mundo, é o NASCAR da aviação. Queria ter entrado e consegui os pre-trials, mas por falta de apoio, que é enfim, um dos mini problemas com que eu me debato. Que apoios é que tens? Tenho apoios neste momento só apoios, não tenho patrocínios. Não há patrocínio.
Ops. Depois de quê? E por isso, neste momento, tenho apoios Morais, do ginásio. Goldie. Morais tenho muitos. Morais tenho imensos portugueses Família, que os me fãs, passam a os vir a amigos. apoiar. A família, os fãs, os amigos e todas as pessoas fantásticas que me têm acompanhado, principalmente via Facebook, que é uma ferramenta fantástica. Mas já podias ter uma empresa, não? Eu tenho já. a minha Não, empresa. uma empresa que patrocinasse, uma marca. E sim, eu tenho pequenos apoios do ginásio Homes Place, da Caras, da GoPro by Ideias e tenho o meu maior apoio que é a Câmara de Cascais, que através da contratação dos meus espetáculos me tem apoiado. Mas Caso contrário, não podias fazer acrobacias. não tem sido, neste momento o que É um nós estamos a investimento fazer é os dois, a trabalhar como piloto de linha aérea, investimos os nossos ordenados, que agora são menos 2, não é? Pois é. Nisto que é a acrobacia e por isso, claro que quando eu tenho espetáculos, os espetáculos esses são remunerados, mas basicamente o investir dos treinos, da manutenção, etc. E quem é o Kelly Slater da aviação? É o Sean Tucker, Sean Tucker. é o pai do meu treinador, Verdade, com 58 anos? com 58 anos. Então, É mesmo. o Kelly Slater, profissionalmente, Profissionalmente 37, também se não estou em tem erro. 30 e muitos e continua no... Mas já é velhinho. É. Sim. não, entenda-se que a aviação permite sempre uma esperança de vida, digamos assim, ativa superior. Um desporto como o futebol ou o surf. A aviação, apesar de ser altamente física, também estamos a falar de uma pessoa muito especial. Este indivíduo, o Sean Tucker, tem, diria, talvez 55 anos, Tem não mais. 58. 58 já? 58 anos, mas é um atleta nato. É uma pessoa que não passa um dia sem correr. Aquelas pessoas. É fundamental, acho, ter essa preparação super, a física. preparação física é Tu se pudesses, importantíssima. corrias todos os dias? Eu corro, não corro todos os dias, neste momento não corro todos os dias, mas tento correr quase todos os dias e treino sempre, há sempre uma parte do dia que é dedicada à acrobacia, mesmo que não esteja a fazer acrobacia, a voar, porque é muito importante, tanto o voo de cadeira como preparação, como a preparação do espetáculo, como a parte física, a alimentação, a hidratação. Qual é a alimentação que tens? Uma alimentação saudável, basicamente. À base de? À base de legumes. Fritos. Não podes ter uma dor de barriga lá em cima, não é? Não convém. Não, é precisamente Sim. isso. A Diana acaba por preparar as refeições anteriores durante a semana, quer dizer, não pode chegar ao dia do espetáculo com 400 mil pessoas à espera e tem uma dor de barriga. Portanto, há aqui E como Esse atleta, cuidado. basicamente é como os atletas, é tentar comer mais proteínas quando vou ao ginásio, é ter os cuidados que o atleta tem. Basicamente Muita hidratação. é isso. Temos aqui um atleta em linha. Não faço ideia como é que se chama. Olá. Sei que tem um rádio muito alto. Este novo sistema é ótimo, Isso mas mesmo. as pessoas ficam com o rádio muito alto. Sim, olá. Alô? Olá. Boa noite. Boa noite, como é que te chamas? Não, é boa tarde. É boa tarde já. Como é que te chamas? Sou o Rui. Rui, temos aqui a Diana Gomes da Silva e o João Aires. Este tema diz-te alguma coisa ou não? Não, por acaso não. Eu aproveitei que foi já o tempo que ando para ligar para aí. Aproveitaste do novo sistema, é a entrada direta. Mas agora tens de fazer uma pergunta à Diana. Posso. Sim. Eu estive a treinar isso enquanto não fui atendido. Tiveste a treinar uma pergunta que ias fazer? Primeiro queria dar os parabéns pelo teu programa, pá, és um grande maluco. Obrigado. Só é pena seres do Benfica, mas isso É o maior motivo de orgulho, mas diz. Mas não interessa. Portanto, eu queria lhe perguntar a ela, é possível, portanto, atualmente viver daquilo que tu praticas ou é completamente impossível? Não, olha, neste momento ainda é um bocado difícil. Tenho estado a trabalhar, como eu dizia há pouco, como piloto de linha aérea para sustentar, porque envolve muitos custos, a acrobacia, os aviões, aliás, a aviação em si, a manutenção, etc., os treinos, o combustível, que ainda é mais caro que o combustível dos carros, e por isso é complicado, mas é completamente possível. Aliás, todos os países evoluídos têm excelentes pilotos de acrobacia e todos eles, os espetáculos que eu tenho ido, posso dizer que sou a única piloto, os grandes espetáculos, que sou a única piloto que tem outra profissão além da acrobacia, e os maiores eventos aeronáuticos e os vê-se muito pelos países evoluídos. Os países evoluídos têm sempre grandes pilotos de acrobacia no top mundial e que a profissão deles é exatamente isso, é fazer acrobacia aérea. Mas mais uma vez aqui em Portugal é impossível. Não é impossível, olha, sabes que eu também acho que nós temos que mudar aqui um bocadinho esta nossa mentalidade. É difícil, não é fácil,
mas é fazível. Eu, pelo menos, continuo a acreditar. E a Diana fala deste modo porque é das poucas pessoas que pode fugir rapidamente do país, não é? Numa hora. Eu estou aqui ao lado da Espanha, numa hora e tal para a Espanha. Isto não foi uma atividade desinteressada, isto foi pensado. Ela fala com esta segurança. Olha, já agora, aqui o Tiago Custódio comenta e ele diz: afinal, o avião não é o transporte mais seguro do mundo, o elevador é o meio de transporte público mais usado e mais seguro do mundo, diz. Isto segundo um estudo a que ele teve acesso. As viagens diárias de elevador superam em muito o número de viagens feitas por avião, comboio ou em estradas, por exemplo. Mesmo assim, o número de acidentes em elevadores é muito menor que noutros meios de transporte. Alvin, não te esqueças de ir ao nosso blog, que ganhou um novo fôlego, não é? Ganhou no fôlego o nosso Ganhou blog. no fôlego. Olha, por exemplo, o António diz que os aviões não são assim tão caros e podem ser montados na garagem. Ele diz: ora viva, vejam os o IKEA aviões. Já vende, não é? Não, ele diz que são construídos em Portugal, em Pedro Pinheiro. Já visitei esta empresa e com o que mais fiquei impressionado foi que a possibilidade de comprar estas máquinas em kits, tipo IKEA, e montar na garagem. Outra possibilidade é voar ao parapente, diz ele. O João Coelho pergunta, diz: sempre fui um apaixonado pela aviação. Em miúdo, quando me perguntavam o que queria ser quando fosse grande, eu respondia sempre piloto de avião. Entretanto, a vida deu muitas voltas e acabei noutra profissão, que por sinal me obriga a viajar muito de avião. O que gostava de perguntar aos convidados é: como é que o meu filho pode ser piloto comercial? Beijos e abraços. Diz aqui o Gonçalo Ferreira, pergunta e reclamação. Ui, diacho. Boa, Xana e Alvin, sendo eu ouvindo a Já lhe Prova Oral. respondi. Já lhe respondi. Então o que é que aconteceu? Bom, e até é bom fazermos isto em direto. As pessoas estão muito indignadas sobre o facto do nosso podcast não estar atualizado. E isso tem a ver com a nossa Félix, que está com uma conjuntivite. A nossa produtora está que em casa a convalescer. Alguém pegou a conjuntivite. E a desgraçada, coitadinha, está assim com um olhar pirata, não é? Portanto, esta semana estamos de facto a atrasar-nos no podcast. Eu sei que isso poderá estar a afetar a vida de milhões de pessoas neste momento. São milhões as pessoas que ouvem este programa. Mas a verdade é que temos que compreender, porque ela é a única pessoa no mundo que sabe atualizar este podcast. Para a semana está tudo fresquinho. Sim, mas para a semana até teremos programas antecipados. Extras. Só para compensar, bónus, programas bónus. Já que estamos a falar disso, eu agora sem querer. Quero responder. Queres responder a esta história? Deixa-me só ver se eu tenho aqui alguém em linha. Olá. Olá. Como é que te chamas? Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves, não é? Foi por pouco. Que não despachamos sem querer. Nem imaginas, foi um voo rasante aqui na minha mão, mas conseguimos que estejas vivo. Uma acrobacia. Então, vai ser o último ouvinte. Sim. Pronto, é o seguinte, eu queria perguntar se é difícil em Portugal tirar o brevet de piloto e quanto tempo é que demora normalmente e onde é que se pode tirar. Olha bem, esta pergunta vem Bom, então, exato, respondendo a esta pergunta, respondo também à que a Xana me fez, que é, enfim, é possível tirar o curso de piloto em Portugal, tanto de piloto de linha aérea como de piloto particular, depende dos objetivos pessoais, ou seja, se a pessoa quiser ser meramente piloto de fim de semana mesmo, como um complemento ao trabalho, tem que se fazer um curso e nesse sim é que depois pode ser piloto de ultraleves, por exemplo, esses aviões que falavas há pouco de serem montados. Os aviões montados não são ultraleves, é um bocadinho diferente da aviação ligeira. Aliás, é também aviação ligeira, mas é uma componente diferente, a licença é diferente e não permite voar outro tipo de aviões. São mesmo só os ultraleves, também é uma aviação muito gira e um ótimo caminho a seguir para quem quer fazer aviação de lazer e bastante mais acessível a nível financeiro. Há ultraleves a começar por o curso, se não me engano, não tenho neste momento os dados, mas há uma escola que é aplicana em tiros do grupo Omni, onde se podem ir e tirar o curso de ultraleves. A nível de escolas de aviação, para quem quer seguir linha aérea ou piloto particular, tem também a Omni em tiros, várias escolas em tiros, é deslocarem-se a tiros e saberem, dependem muito do motivo, da idade que se tem e do que é que se quer seguir a nível profissional. Existe também a Força Aérea, não é? Existe também um ótimo meio a seguir. A idade é importante porque, como todas as profissões, mas muito em aviação, há parte técnica que é de coordenação, enfim, eu tenho notado que é preciso ter uma responsabilidade, que também uma maturidade que vem com a idade, mas a parte de aprendizagem motora, vá lá, é mais fácil quando somos mais novos. E ajuda também no mercado de trabalho. E ajuda no mercado de trabalho. Já agora, mas tu agora falaste da Força Aérea. A Força Aérea também é um ótimo meio, porque basicamente podes tirar o curso sem encargos adicionais, mas porque há sempre um mas, depois tu ficas obrigado a ficar quantos anos
na Força Aérea? Eu não sei ao todo o número de anos que há, e era isso que eu ia falar agora. Depois a outra forma de seguir a carreira de piloto, e que eu até acho que é uma forma muito nobre e que tem-se a oportunidade de voar aeronaves, aviões que de outra maneira nunca poderíamos, como por exemplo em Portugal temos os F-16, os Alpha Jets, temos uma data de aviões fantásticos. Agora helicópteros muito bons como o EH, enfim, temos depois os casos, enfim, temos uma panóplia de aviões muito bons em Portugal na Força Aérea, e que é importante que as pessoas também vejam a Força Aérea como uma profissão, mas uma profissão a seguir. Ou seja, o ideal é ir e querer fazer uma carreira militar e ter a noção do que a carreira militar em si acarreta. Deixa-me dizer só uma coisa, para fecharmos muito rapidamente, que vocês disseram-me qualquer coisa da Ana ter um lugar no museu da Força Aérea, não sei o quê, não foi? Sim, é algo que não é oficial, ainda não podemos desenvolver, mas é bom realçar o facto de... Não, como a Diana de facto se tornou e é a primeira mulher a voar acrobacia aérea em Portugal, primeira mulher, temos um leque com um punhado de, uma mão cheia de pilotos, não mais que isso, mas a Diana foi a primeira mulher, primeira e única até hoje, de facto. Estás no Wall of Fame. É uma pioneira, exatamente. Hoje em dia, português. Nos tempos de hoje, já não é muito fácil inovar, não é? Ou ser pioneiro em algo, e temos aqui a Diana tornou-se a primeira portuguesa, e como ela disse muito bem há bocado, todos os países evoluídos têm pilotos profissionais. Existem de facto nesses países poucas, mas existem mulheres, sendo que a Diana é a segunda mais nova do mundo inteiro. Portanto, seria Quem é mais nova? Tem uma americana que tem uma semana. A gira? Uma semana. Não tanto. Não tanto. Pronto. Cheira-me que se aparece outra portuguesa, tu vais optar pelos caças ou uma coisa assim do género. Mas a nossa Diana é muito bonita, chama-se Diana Gomes da Silva, foi a nossa convidada desde a Prova Oral. Agradeço a tua vinda, também ao de João. Obrigada. Obrigado, João, por terem vindo ambos. Já agora, para quem quiser conhecer melhor a tua carreira e seguir-te até, possivelmente deves ter um site. Tenho uma página de Facebook, aliás, o site ainda está em construção. Por isso tenho a página de Facebook onde podem seguir, podem ver o meu calendário desportivo, meus objetivos desportivos, assim como todos os espetáculos onde eu vou estar presente no próximo ano, que vou tentar ao máximo, além destes que tenho na América do Sul, começando dia 5 de fevereiro no México, em Cozumel. Tenho vários espetáculos pela Europa toda no verão e pela Ásia no final do ano. E já não era sem tempo, nós temos o nosso país, não é? Portugal, na capa de jornais locais e regionais, por bons motivos, porque é isto que nós temos que fazer. E pronto, assim acabamos. Esperamos ouvir seguramente falar em ti em breve, e acho que isso vai acontecer. Pronto, obrigado aos dois. Obrigada. Atenção, novidade, eu e a Xana vamos viajar com a Diana. É verdade. É verdade. A Xana vai, depois eu vou também. E o Alvin fica cá em baixo a tirar fotografias. Fico lá, alguém tem que tirar fotografias. Eu tiro fotografias, Alvin. Vamos fazer assim, vocês vêm voar, vamos filmar e vamos gravar o som todo do voo. Isso é que vai ser. E se chorarmos, damos sumiço ao vídeo. Sim. Vai o Quintão, é a minha família. Vai Quintão é que vai. Mantenham-se atentos. Quintão vai voar.